você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí com a gente, né? Fazendo companhia para a gente, lendo as nossas boas histórias, né? Gostando, né, do trabalho, fica aqui o nosso abraço, né, a nossa gratidão, né? Para você que chegou, viu uma história, uma boa história legal, né, que te tocou, né? Deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Hoje eu vou contar para vocês a segunda parte da mensagem da dona Corina, né? Para quem não viu a primeira parte, a dona Corina é a avó da dona da Abadia, da Aparecida e da Suzy, mãe da dona Rosa. E a dona Rosa e as filhas participaram de um trabalho de desobsessão na casa de oração Joana d'Arc, aqui em Araxá, né? E no trabalho de desobsessão, né, as meninas ficaram um pouco perdidas, né? Talvez pela falta do conhecimento a respeito de como é que funcionava aquele trabalho, né? Mas como a espiritualidade procura não deixar ninguém na mão, a dona Corina, o espírito dela, né, que é um dos anjos da guarda da família, da dona Rosa e das filhas, apareceu aqui para a gente e pediu para a gente tentar esclarecer o que aconteceu lá no trabalho de desobsessão com as meninas, né? Então, essa segunda parte, a primeira mensagem chama Hospital, essa segunda parte se chama Casa de Vida, né? E começa assim: olá, meu nome é Corina. Maria, a mocinha que faz os comentários do Evangelho de Jesus na casa de oração Joana d'Arc, aqui em Araxá, Minas Gerais, prometeu que vai me levar numa reunião de desobsessão na casa, onde minha filha Rosa e minhas netas Abadia, Aparecida e Suzy estarão. Estou ansiosa pelo encontro com minhas queridas, apesar de estar com elas sempre que posso. O problema é que eu sou um espírito já livre da influência do corpo físico e minha filha e netas ainda estão encarnadas. Portanto, quando elas estão vivendo a vida no mundo da matéria, o único jeito de falar com elas é pela via da sugestão. Ou seja, eu sopro nos ouvidos delas alguma ideia e fico torcendo para que a ideia tenha força suficiente na disputa com pensamentos carregados de todo tipo de preocupação para vencê-los e aflorar no consciente delas, né? Vocês viram que dificuldade, né, dos bons espíritos do anjo da guarda, né? Às vezes o cara quer te dar um aviso importante, mas você está com a cabeça lá cheia de preocupações, né? É a conta da água, a luz, o telefone, a escola do menino, os problemas de serviço, a patroa está lá meio enjoada, aí a ideia do espírito protetor, coitada, né? Fica lá no final da fila, né? Bom, já quando o corpo de carne e osso delas adormece e os laços entre o corpo e o espírito se afrouxam, né? Aí a coisa fica um pouco mais fácil. Porém, mesmo assim, o espírito semi-livre perde muito do seu poder de interação, né? Então a gente costuma encontrar os espíritos nos sonhos, né? A gente costuma, uma vez dormindo, os laços, né, que explica, que unem o espírito e a carne afrouxam e o espírito recupera parte dos seus sentidos espirituais, né? Na desobsessão, o espírito desencarnado usa o corpo de carne e osso do mediador emprestado, né? Fala pela boca do médium, toca usando as mãos emprestadas, contudo a interação é plena. E era isso que eu queria sentir quando estivesse com minha filha e netas, um breve momento de prazer infinito, de plena interação, né? Bom, você pode estar se perguntando por que eu preciso de alguém para me levar à casa de oração, se eu sou um espírito livre do corpo físico. Mas aí é que eu vou te explicar que do mesmo jeito que aí, no plano físico, aqui no plano espiritual, é preciso permissão para se entrar na casa dos outros. A casa de oração é protegida por espíritos que não permitem a entrada de espíritos arruaceiros, zombeteiros e mal intencionados. Lá só entram espíritos que têm permissão para entrar, né? Quanto a Maria, ela trabalha na casa enquanto encarnada e na espiritualidade, nos momentos de semi-liberdade, pertencendo a um grupo que cuida da saúde mental, cuja base se acha na Colônia das Margaridas, uma colônia espiritual que abriga espíritos que desencarnam no Triângulo Mineiro, né?
que a minha cidade aqui era Araxá, pertence ao Triângulo Mineiro. Devido aos recursos que dispõe emprestados da equipe, o Espírito de Maria pode estar ao mesmo tempo animando o corpo físico e tomando conta de espíritos como eu, que necessitam da ajuda da casa de oração, particularmente da desobsessão. Acabo de receber um pedido de Maria pela via da oração para que eu encontre no apartamento do segundo andar do prédio localizado na rua Isidoro Porfírio dos Santos. Né? Como eu já estivera lá uma vez, né, só foi pensar no assunto que lá estava eu novamente na frente do prédio. Um minuto depois, Maria apareceu para abrir a porta para mim. Entrei no prédio, subi um vão de escadas até parar atrás de Maria, que por sua vez abriu a porta do apartamento. Ela entrou e eu fui atrás dela. Maria deu alguns passos, abriu outra porta e eu na cola dela. E quando passei pelo vão aberto, me vi um amplo salão cheio de espíritos passando de um lado para o outro. Estávamos na área de espera do hospital, em cima da casa de oração. Assim como da última vez que estive ali, foi colocado no meu braço uma pulseira de papel verde, um identificador que mostrava que eu não era um obsessor violento, nem arrependido em busca de perdão do obsediado, mas que estava ali para ajudar na desobsessão. Pensei que depois das preliminares, iriam me levar para a casa de oração. Mas antes, tive que conversar com 4 espíritos, cada um deles acompanhava uma das minhas netas, e um que estava em sintonia com a minha filha Rosa. O primeiro era magro, tinha pele escura e aparentava ser muito inteligente. Vestia uma roupa de mangas curtas de linho branco, carregava uma peruca na cabeça, tinha os olhos pintados de preto, calçava sandálias e tinha pendurado no pescoço um amuleto. Como vai? Meu nome é Corina. Sou Hessiha. E o que eu posso fazer por você? Vai estar em breve com Suzy, pois eu gostaria que dissesse a ela que temos estado com ela desde 2.700 anos antes do seu Cristo. Suzy carrega com ela o conhecimento da medicina antiga, aquela que cuida da saúde integral, corpo, mente e espírito. Ela é um Fabal, a palavra em egípcio para médico, e já trabalhou muito nas casas da vida, né? Que é o título da história. Faz tempo que viemos de Arcturus, a 33 anos-luz da Terra, mas agora é tempo de voltarmos para casa. Enquanto a maioria dos humanos se preocupa com o exílio planetário, quando aqueles que tomarão bomba na escola da vida serão recebidos em Quiron, uma nova escola, e aqueles que aprenderam as lições do amor herdarão a Terra, Suzy deve estar ciente que quando terminar seus dias debaixo da pele de uma mulher humana, voltará a abri-los em nosso planeta natal, haja vista que foi cumprida nossa missão junto à humanidade terrestre. Suzy é um farol que vem iluminando o caminho faz quase 5 milênios, ajudando aqueles que caminham a acharem sua própria luz. Diga a Suzy que o esforço que ela tem feito não será em vão, que uma civilização muito mais avançada espera por ela, um lugar sem fome, doença, guerra ou boletos para pagar, o paraíso em relação à terra, que seu espírito receberá um corpo tão leve que quando caminhar, os pés mal tocarão no chão, e que ela viverá 1000 anos em cada encarnação, em vez de apenas, no máximo, um século. Legal, né? Hessiha levantou-se, agradeceu a minha atenção e se foi, dando lugar para César, o falecido marido de Abadia, irmã de Suzy. Tudo bem com você? Tô achando graça que a Abadia quer se ver livre de mim. E quem é que disse isso? Desobsessão não é o trabalho para libertar o obsediado da influência nefasta do obsessor? Cara, você é um marido muito ciumento e deu muita dor de cabeça a ela. Mas não fui eu quem começou a nossa história, só apenas o efeito. Ela é a causa. A Abadia está tomando o próprio remédio. E o que isso quer dizer? Abaixando a cabeça, né? Segurando uma mão com a outra. César procurou entre suas memórias aquelas que diziam respeito à primeira vez que ele cruzou com a Abadia. O espírito que habita hoje o corpo da Abadia também habitou no passado o corpo de um soldado romano chamado Caio Lutácio Catulo, quando da Primeira Guerra Púnica. 200 anos antes de Cristo, os cartagineses tinham controle da ilha da Sicília,
um ponto estratégico no comércio do mar Mediterrâneo. E os romanos não deixaram por menos, né? E tomaram a ilha, o que levou à guerra contra Cartago. Na época, meu espírito habitava o corpo de uma mulher. A guerra me desalojou e acabei comprada como escrava por Caio, que me usava como bem entendia, já que os escravos eram considerados como propriedade de seus donos. Minha beleza e carisma, no entanto, despertou o interesse de outros homens, mesmo alguns amigos do meu dono. Um deles propôs comprar-me das mãos de Caio, o que levou Caio a mandar matá-lo por ciúmes. Rapaz, aí é bravo, hein? Já pensou que coisa? Né? Que ciúme bravo, né? Mas hoje também se mata, né? De lá para cá, meu espírito tem estado atrelado ao espírito de Abadia, e quando encarnados, encenamos sempre o mesmo teatro. Um sempre deseja mandar no outro, controlá-lo, puni-lo, porque quer de volta a liberdade. Ora, César, você obteve sua liberdade de volta com a morte, mas mesmo assim não quer largar o pé dela. César sorriu um sorriso cínico. Se eu pudesse controlar meus sentimentos, daria a liberdade que a Abadia deseja, mas ela ainda me deve, e o meu orgulho não vai deixar por menos. E você não deve a ela. Meu tempo com César havia acabado. Ele se foi sem responder minha pergunta e um novo espírito se sentou na minha frente. Diferente dos outros dois, ele tinha a aparência de alguém que estava preso em uma prisão a pão e água. Muito magro, cabelos desgrenhados, sujo, olhos pedinches, vestido com um trapo, senti muito dó dele. Você não me parece muito bem. Ele riu um pequeno riso sem graça. Desde que fui enfeitiçado, estou desse jeito. E quando foi isso? Quando eu vi Elora dançando em volta da fogueira no Samhain. E o que é Samhain? É um festival que marca a chegada do inverno praticado pelos celtas há mais de 2.500 anos. O pobre coitado levou as mãos ao rosto. Nessa época do ano, o véu entre o mundo espiritual e o material se torna mais fino, facilitando assim o contato com os mortos. Voltando a me encarar, ele colocou as mãos sobre as pernas. Elora é minha neta Aparecida? Ele balançou a cabeça. Ela mesmo. Ela era uma bruxa, uma mulher que possuía o conhecimento da magia da natureza e seus ciclos, que cuidava de crianças, praticava curas e utilizava ervas para fazer remédios, mas era mais do que isso. Ela tinha fogo nos olhos e quando dançava fazia as fibras da minha alma vibrarem e o meu coração disparar. Faz quanto tempo que está na cola dela? 12 séculos. Mas por que? Os olhos dele arregalaram. Por causa do feitiço. Ele custou um pouco a voltar ao normal, mas quando recuperou a razão das coisas, sorriu, como se visse Elora dançando na fogueira. Ela é a mais sensual entre as mulheres, e quando se mexe, chama a atenção até de Belenos. Bom, Belenos é o deus celta associado ao Sol, o equivalente ao deus romano Apolo. Como se chama? Nial. O que ganha, Nial? Bagunçando o coreto da minha neta. Não quero mal a ela, mas também não desejo que ela perca a conexão com o mundo espiritual e deixe a magia trancada na gaveta, pois a magia serve a ela na medida que ela usa a magia para servir os outros, e poderosa é a magia das mãos de Elora. Você é um lembrete furioso, um anjo da guarda às avessas, né? Ou seja, em vez de passar a mãozinha na cabeça, dá bronca, né? Nial fechou a cara. Não quero que ela pare de dançar para mim. Então, se ela tirar a magia da gaveta, passará a me ver e ouvir, assim como aqueles que têm ajudado ela e aqueles que contam com a ajuda dela e que estão atrás do véu. O último espírito obsessor com quem conversei se chamava Legião, e pela boca dele saiu muitas vozes diferentes. Né? Legião é muitos espíritos juntos. Né? Por que persegue a Rosa? A Rosa é a filha da Dona Corina. Né? Eu não persigo ninguém. Sou a união de muitos dos obsessores familiares. Fui acolhido pela Rosa enquanto não chega o momento do meu acolhimento pela parte da espiritualidade. É interessante isso, né? Quer dizer que a Rosa é a vovó da turma, né? Não, para de obsediar meu neto, meu filho, né? Vem cá conversar comigo.
Ela é que me convenceu, através de suas orações, a abandonar as trevas, né? Treva significa vingança, mágoa, rancor, ódio, e esperar pelo nascer de um novo dia. Né? Interessante, né? No entanto, devido à fragilidade da saúde da Rosa, tem faltado a ela a força para manter esse estado de coisas. Então Rosa chama para ela os obsessores dos filhos, netos e bisnetos? Muito embora a Rosa pareça frágil, né? A dona Rosa já está com 90 anos, né? A força espiritual dela foi capaz de mantê-la viva a despeito dos problemas de saúde e emocionais pelos quais ela passou, e que não foram poucos. Rosa é como as raízes fortes de uma frondosa árvore familiar. Legião ficou me olhando em silêncio. Via nos olhos dele que tinha mais alguma coisa para me falar. Vamos, Legião, me diga o que tem para me dizer. Olha, sei que irá contar todas essas coisas para sua filha e netas. Portanto, para lhe mostrar que não quero mal de ninguém, muito menos daquela que me abrigou, devo lhe dizer que sua bisneta, a Cassiane Javecine Alves Silva Rezende, esposa do Germano, mãe do Caio, do Luque e da Júlia, está obsediada pelo espírito da preocupação. E a energia da preocupação é que agrega os sais minerais que formam as pedras que incomodam os rins dela. Se ela quiser viver até os 90 anos, assim como sua filha Rosa, e curtir os netos, os filhos, netos e bisnetos, recomendo que ela procure acalmar o espírito, que faça meditação, ingresse para um grupo da igreja, participe dos trabalhos de uma casa de caridade, faça alguma coisa que a faça lembrar que as preocupações com a família, a profissão e o mundo não irão desaparecer, porém, ela tem de ter saúde para suportá-las. Por incrível que pareça, agradeci Legião. Só foi ele passar pelo vão da porta que Maria apareceu e me chamou para acompanhá-la. E fui levada para a casa de oração, para dentro da salinha onde era feita a desobsessão, e testemunhei a abadia falando com César, que falava através de um médium, e Aparecida conversar com Nial. A comunicação não foi perfeita, por isso pedi ao médium escritor para que colocasse em palavras escritas o que se passou, o que estava por trás daqueles breves momentos de esclarecimento. Agora, pensando na conversa que tive com Hessirá, me ocorreu que os arcturianos atravessaram o cosmos para participarem da nossa experiência como humanos do planeta Terra, ajudando-nos a evoluir, e que todos somos obsediados porque obsediamos alguém. E apenas estamos colhendo o que plantamos, e que Deus é infinitamente bom e misericordioso, porque está sempre conosco através dos espíritos. Deus envia seus bons espíritos para nos consolarem e permite o assédio dos maus, pois são os maus espíritos que nos desafiam a sermos melhores. Agradeçamos o Pai amoroso, pois Ele nos conduz com segurança pela estrada da evolução. Essa última parte da história é bem interessante, né? Porque a dona Corinha faz meio que um balanço, né? Ela fala, cara, os arcturianos atravessaram o cosmos para estar com a gente, né? O que mostra a importância que a gente tem para o nosso Pai que mora no céu, né? Mora em todos os lugares, né? No micro, no macro, né? Então a gente conclui que para poder ajeitar a nossa vida, né, Deus é capaz de trazer até seres de outros mundos para nos ajudar, né? Aí a dona Corina, né, também fala que nós colhemos o que plantamos, né? Se a gente está obsediado, é porque a gente andou obsediando alguém, né? É engraçado, né? A gente está aí no dia a dia, às vezes nem repara, né? Mas às vezes a gente banca o espírito de porco com certas pessoas, faz brincadeiras infelizes, né? Fala qualquer coisa que chateia os outros, né? É quando a gente está obsediando alguém, né? O cara fica chateado, né? Então a obsessão seria todo o processo que leva ao entristecimento do espírito, né? Às vezes o cara está tão feliz, né? Vem alguém fala qualquer coisa lá e mata a felicidade do sujeito, né? A obsessão, basicamente isso, a gente se sente feliz em matar a felicidade do outro, não é verdade? Então Deus está preocupado com a nossa felicidade, o nosso bem-estar, o nosso estado de alma, né? A espiritualidade é para o espírito eterno. Ela quer que o espírito eterno seja feliz, apesar das dificuldades
da vida material, né? E a dona Corina fala que Deus é infinitamente bom e misericordioso, né? Ele nos vê como crianças emocionais, está aí do nosso lado, né? Enquanto a gente cresce, né? Até que um dia nós vamos nos tornar adultos e vamos parar de fazer guerras e explorar um ao outro, e o amor será o estado natural, né, da nossa existência, né? Olha, esse texto é muito legal, né? Ele fala do Hesirá, né? Hesirá é um arquituriano que há 5.000 anos atrás trabalhou como médico no Egito, né? Ele encarnou, né, lá. E ele é da turma da Suzy, né, uma das filhas da dona Rosa, neta da dona Corina, né? E ele aproveita a desobsessão. Vocês verem que a desobsessão é muito interessante. Não é só para tirar espíritos dos maus do camarada, né? Hesirá está aproveitando a desobsessão para dar um recado para a Suzy. Fala, olha, o seu tempo na Terra, né, da sua missão, né, que você veio para cá, está acabando, né? Depois dessa, provavelmente, você vai voltar para casa, né, para um descanso, né? Isso me faz lembrar, né, que Jesus fala, né, de onde eu vim eu sou menor, né? O que justifica a vinda dele, né? Ele veio para crescer assim que nem a Suzy veio, assim que nem o Hesirá veio, né? Os caras estavam cheios de conhecimento, né? E viveram mundos de paz, de plena felicidade. Então eles olharam para a gente e falaram assim, cara, vamos levar a felicidade para esse povo também, vamos ajudá-los a crescer, a chegar até o ponto que a gente chegou, né? Isso, gente, se chama amor, e Deus é amor. Então, aquele Deus que mora na gente, ele nos obriga, né, a ajudar o outro, a cuidar do outro, né? Bom, o texto também fala de uma bruxa celta, né, que é uma das filhas da dona Rosa. Ela foi, né, no passado uma bruxa celta, só que a bruxa celta não tem a mesma conotação, o termo bruxa, que a gente tem hoje, né, que é a bruxa malvada que fica voando uma vassoura, né, e jogando praga nos outros. Não, a bruxa celta aí no caso era uma mulher que cuidava inclusive de crianças, né, e fazia medicamentos, né, mais ou menos um médico, né, e ela encantava quando ela dançava em volta da fogueira, né, e ela tinha um relacionamento muito intenso com a espiritualidade. Aí o obsessor da Aparecida, né, ele fala, olha, eu não quero o mal dela, eu só quero que ela não se esqueça de mim, não se esqueça da magia, não se esqueça de dançar em volta da fogueira. Tem muita gente, né, que perdeu a magia, que enfiou a magia dentro da gaveta, trancou ela lá, né, e que não gosta de dançar, e também não gosta de fogueira, de esquentar a fogueira, né. Tem gente que vive unicamente para poder atender o celular, né? E uma correria danada, e a vida passa, o cara morre enterrado, e ele nem percebe que passou pela vida. Então, a magia é a vida, gente, né? A magia é a vida. Viver, né, é experienciar a magia, né? É olhar a vida com olhos de quem vê nos pequenos milagres diários, o céu azul, o sol quentinho, até o frio, né? Os passarinhos cantando, a magia, né? Agora a gente meio que perdeu muito disso, né? A gente vê televisão, Netflix, celular, a gente não quer mais ver os olhos do outro na nossa frente, a gente não tem mais paciência para conversar com ninguém, a gente quer like e postar trem, né? Eu mesmo, né? Estou fazendo um vídeo aí, postar para ver se vocês me dão um pouco de atenção, um pouco de amor, né? E eu agradeço bastante a sua atenção. Então esse texto ele fala várias coisas interessantes, né? Ele fala do arquituriano, ele fala celta, ele fala do marido da Badia, né, que era um moço muito ciumento, deu muito dor de cabeça. A Badia é uma das filhas da dona Rosa, e ele fala, cara, tá bom, eu tenho culpa, eu sou um obsessor mesmo, né? Eu fui em vida um obsessor e depois da morte continuo obsediando. Mas quem começou a história foi ela foi um soldado romano aí, muito tempo atrás, e ela
me adquiriu como... Eu era mulher, eu fui adquirido como escravo e ela pintou e bordou comigo. E a gente, desde então, né, vem nessa. Né? A gente vem... Eu encarno, eu tenho o poder da beleza e da conversa, conquisto as pessoas e ela né, fica chateada comigo. Né? Então, esse drama é uma coisa que vem se perpetuando com o tempo. Né? E a dona Corina fala, cara, você não morreu, está livre, por que você continua insistindo na obsessão, em pegar no pé dela? Porque ela me deve. Né? Então aí a gente nota aí um traço aí forte de machismo orgulhoso. Né? Eu não perdoo, eu não quero perdoar. Né? Eu quero que seja pago centavo por centavo. Né? E por fim temos aí a Dona Rosa. A Dona Rosa ela é obsediada pela legião, que são os espíritos, eu acho que talvez esse seja o caso mais interessante, né? Que são espíritos obsessores dos parentes dela. A Dona Rosa, com seus 90 anos e os seus 90 anos de orações, ela adquiriu um poder interessante. Ela conversa com os obsessores e traz eles para debaixo das asas dela e cuida deles até que a espiritualidade recolha esse pessoal. Né? A Dona Rosa faz meio que uma desobsessão com os familiares. Né? Porém, ela anda adoentada, né? A idade fragilizou a saúde dela, na verdade. Mas mesmo assim, ela é comparada às raízes de uma árvore familiar frondosa. Né? Então, é isso aí. A gente espera que a Dona Rosa recupere a saúde, né? Mas a gente também entende que os familiares também têm que fazer a parte deles. Né? Talvez tenha chegado o momento de dar um alívio aí para a vovó, né? Para a mamãe, né? Cada um cuidar dos seus obsessores. Né? A gente adquiriu o hábito da oração, culto no lar, frequentar a casa de caridade, ajudar o próximo. Ou seja, exercitar o bem. Né? Talvez seja chegado o momento da gente acertar as contas com o nosso espírito, né? Porque, afinal de contas, o espírito encarna em busca das virtudes. Né? E a ideia do espírito é que o corpo, né, ele trabalhe nesse sentido. Né? Que ele busque a experiência que vai trazer essa virtude. Né? Que ele procure situações onde é exercitada a paciência, a tolerância, o amor, a resignação, a fé, né? Para que o espírito possa interiorizar a virtude. Né? Esse é o objetivo da vida. Porque assim, nos tornando virtuosos, faremos por merecer a companhia de espíritos igualmente virtuosos, né? Em mundos mais felizes. Né? Bom, com essa mensagem, eu acho que ficou bem esclarecido, né? A Dona Corina. Interessante também, né, cortando aqui, a Dona Corina, ela não estica muito, ela chega no final, ela vai para a Câmara de Desobsessão e vê, mas ela não descreve o que ela viu lá, o que aconteceu, né? O que levou ela a correr aqui atrás da gente para tentar esclarecer o que as meninas viram, né? A gente fica imaginando que elas ficaram com os cabelos arrepiados, né? Que os obsessores falaram alguma coisa que não agradou elas, né? Não houve muita explicação a respeito do fenômeno, né? Então a Dona Corina, com um amor de anjo da guarda familiar, correu para poder esclarecer as coisas. Eu espero que a gente tenha conseguido atingir esse objetivo, né? Deixando as coisas mais claras. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.